Tudo bom, pessoal? Tudo bom, pessoal? Hoje nós vamos iniciar os nossos estudos sobre psicanálise e Bíblia, e escrituras e evangelho. Nós vamos aqui no nosso perfil falar um pouco de como a Bíblia, já lá 2000 anos atrás, já trazia dicas para a nossa saúde mental. E como a gente pode interseccionar isso com alguns textos de Freud, de Winnicott, de Klein. A gente vai fazer esse tipo de coisa aqui no nosso perfil, tá bom? Espero que vocês gostem. Vamos iniciar o nosso estudo com um texto bíblico, Lucas 5, do endemoniado gadareno, né? A melancolia como invasão do eu. Então vamos iniciar esse estudo do Lucas 5 à luz do texto de Freud de 1917, Luto e Melancolia. Vamos lá? Vamos primeiro ao texto bíblico. Lucas 5. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. Jesus e os apóstolos, né? E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, no cemitério, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Famoso louco furioso. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Quem de nós nunca conheceu uma pessoa assim? Agitada, hiperativa, que está sempre falando, que está sempre fazendo alguma coisa, que não para nenhum momento, que anda o tempo inteiro, não fica em casa, está sempre fazendo alguma coisa. Anda pelos sepulcros, por quê? Porque está sempre em contato com o que não é vivo. Não está em contato com a vida. Ferindo-se, entrando em relacionamentos que vão dar errado, fazendo dívidas que sabe-se que não vai conseguir pagar. Geralmente essas pessoas já são bipolares ou possuem neurodivergência, TDAH, e isso já era notado na época de Jesus, obviamente, né? E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. Então, Jesus estava falando quando viu essa pessoa totalmente alienada, né? Sai desse homem, espírito imundo. E o espírito que falava: Que tenho eu contigo, né? E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Jesus perguntou para os espíritos que estavam dentro do homem. Ele respondeu dizendo: Legião é meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Por quê? Porque os territórios, eles têm potestades e dominações, né? Quem lê um pouquinho da Bíblia sabe disso, que pertencem espiritualmente a alguém, né? A várias pessoas ou a uma só. As pessoas não, seres, né? E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo:
manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 porcos, e afogaram-se no mar. Também é território, né? Território do inconsciente. A água. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, ou seja, acabou a hiperatividade e a agitação em paz, tranquilo, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos, porque eles cuidavam dos porcos e Jesus jogou os espíritos nos porcos, e os porcos se afogaram e eles ficaram provavelmente sem trabalho, né? E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Ou seja, o endemoniado já conseguiu fazer um laço aí, um vínculo com Jesus, né? Mas Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus. Vai para a tua casa, para os teus. E anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. E passando Jesus outra vez num barco, para o outro lado, ajuntou-se-lhe a ele uma grande multidão. E esse já é o próximo texto que a gente vai fazer, também analisando à luz da psicanálise. Então, no próximo vídeo a gente vai fazer essa intersecção do luto e melancolia com esse texto, Lucas 5, tá bom? Me aguarda.